Isso é um cladograma muito simples das relações de parentesco entre os grupos que a gente viu, os grandes grupos, Arachnida, Merostomata, que estão dentro de Chelicerata, e Pycnogônida, que aí sim faz mais o papel de grupo irmão, todos os três incluídos no subfilo Cheliceriformes. O grupo dos queliceriformes é complexo, diversificado, mas eles apresentam alguns padrõezinhos que são bem interessantes da gente enfatizar. A divisão do corpo é um deles, a divisão sempre um prossoma ou cefalotórax e um opistossoma ou abdômen, prossoma, opistossoma, com variações de grupo a grupo. Às vezes o prossoma ele é dividido, às vezes o opistossoma é dividido, às vezes o opistossoma é muito pequeno, quase que residual, então variações ao longo dos grupos, mas de qualquer forma o padrão básico é a divisão em um prossoma ou cefalotórax e um opistossoma ou abdômen. Os 4 pares de pernas locomotoras também variam muito de grupo a grupo. Muitos deles apresentam o primeiro par modificado para a função sensorial, então seria alongado, diferente dos demais. De um modo geral, são todos predadores e predadores efetivos, usando muitas vezes estratégias interessantes para a captura das presas. No caso das aranhas, as estratégias incluem quase sempre a produção de uma teia, de um fio de seda, que pode ser muito elaborado para formar estruturas complexas, que são as famosas teias de aranha. Há muitas vezes a produção de uma toxina, de uma peçonha, que é inoculada de modo distinto de grupo a grupo. Os escorpiões, por exemplo, inoculam a peçonha ao final do corpo, com um telson. As aranhas usam as quelíceras para fazer a inoculação. Pseudoescorpiões têm os pedipalpos com uma estrutura de inoculação de peçonha. Então isso varia de grupo a grupo. As quelíceras são muito importantes para as aranhas, como eu falei, porque elas injetam a toxina. Então tem uma foto muito bonita em close das quelíceras. Aqui dá até para a gente ver a abertura por onde sai a peçonha, na ponta da quelícera, na garrinha que fica na extremidade da quelícera. É como se fosse a agulha de uma injeção. Então é por aqui que a toxina, que a peçonha é injetada na presa. As quelíceras são tão importantes também do ponto de vista taxonômico, na classificação das aranhas. As quelíceras que têm um movimento paralelo ao eixo do corpo caracterizam o grupo das ortognatas. E essas ortognatas definem as caranguejeiras, aquelas aranhas maiores, peludas, que geralmente são muito assustadoras. Enquanto que as quelíceras que têm um movimento perpendicular ao eixo do corpo caracterizam o grupo das labdognatas. Essas, a maioria absoluta das aranhas. Então, a maioria delas tem o movimento labdognata. É interessante porque as caranguejeiras, que são as que normalmente despertam o pânico nas pessoas, elas costumam ter uma toxina inofensiva para nós. Elas causam problemas de outras formas, mas de ponto de vista de toxina da peçonha, elas são inofensivas. Aqui alguns aspectos de hábitos de predação diferenciados das aranhas. Tem uma aranha que se enterra, cava uma galeria no solo e produz com seda e junta areia e faz uma tampinha dessa galeria. E aí ela fica lá dentro só esperando as presas passarem para sair de surpresa, capturar a presa e se alimentar. E aqui é uma aranha que imita, lembra muito uma formiga. E aí é bom negócio você parecer com formigas, porque você pode ficar perto delas, se alimentar
eventualmente de uma formiga ou outra sem ser notada. Os escorpiões são outros predadores também muito eficientes, muito efetivos, e eles usam o aparelho final do corpo, que tem o telson com um acúleo, com um aguilhão que injeta a toxina. Geralmente eles capturam as presas com os pedipalpos alongados, arqueiam o abdômen e inoculam a peçonha. Para efetivo hábito predatório dos escorpiões, é fundamental a presença de uma estrutura sensorial, um apêndice sensorial ventral, que são os pentes ou pectinas, com os quais ele vai vasculhando o ambiente e consegue pegar as sensações de movimentação por parte das presas. Alguns aspectos da estrutura de produção de seda de aranhas, as fiandeiras. As fiandeiras são a parte externa que a gente observa e elas representam um conjunto de glândulas internas, até 4 pares de glândulas que produzem fios diferentes de seda. E aí a aranha vai fazendo uma combinação entre esses fios para ter uma grande diversidade de possibilidades de produção de seda. Para a maioria esmagadora das aranhas, esse aparato produtor fica no final do corpo. Mas algumas aranhas, poucas, têm o aparato produtor de seda na área anterior do abdômen. A formação da teia é sempre um aspecto muito legal das aranhas. Normalmente começa com um fio único, ligando 2 pontos. A aranha vai para o meio e pende, cai, e aí forma a estrutura básica. E depois inicia um procedimento de tecer em espiral, que vai sendo preenchido depois com fios de seda pegajosos, fios de sustentação, até formar a teia completa. Aqui é legal que é uma foto de um fio de seda da teia de aranha. Esses fios são pegajosos, eles têm umas bolinhas grudentas e é com isso que eles conseguem capturar as presas. Nem todos os fios são pegajosos e a aranha sabe muito bem o caminho das pedras, então por isso que ela não fica presa na própria teia. Processos de locomoção de alguns aracnídeos, no caso uma aranha e um escorpião. A locomoção ela é complexa, afinal ela envolve 4 pares de pernas, mas de qualquer forma ela tende a ser um pouco lateralizada e em progresso, e o tamanho relativo das pernas dos escorpiões geralmente vai aumentando até a perna posterior, é também utilizado para essa locomoção. O fio de seda é fundamental para a vida da aranha, inclusive dá para a gente perceber algumas coisas bem interessantes. Primeiro, acredito que não seja o caso de vocês, mas é muito comum ao longo da vida que o imaturo da nossa espécie, a criança, o adolescente, faça algumas maldades, cometa algumas maldades ao longo da vida. Geralmente o imaturo do sexo masculino que costuma ter esses procedimentos. Todo mundo tem em casa aranhas, todo mundo tem em casa papa-mosca, então não é incomum que uma criança vá lá e tente deslocar o papa-mosca da parede para ver o que acontece, torcendo para o papa-mosca cair e se esborrachar. Mas não acontece isso, porque o papa-mosca é malandro e o tempo todo que ele está andando, ele produz um fio de seda, que é um fio de guia. Equivale à proteção, por exemplo, de um acrobata de circo, um trapezista, que está sempre preso por um cabo para, se ele bobear e cair, ele não se esborrachar lá no chão. Então o papa-mosca produz um fio especial de seda enquanto ele vai andando, pelo sim, pelo não, para, se ele cair, ficar pendurado. Todas as aranhas fazem isso. Esse fio de guia é muito importante. E outra coisa que vale a pena a gente realçar com relação aos papa-moscas é a incrível velocidade que eles têm
para capturar a presa. Não é fácil você capturar moscas. Pouca gente consegue. Basicamente, quem consegue aí é o Karate Kid e o Sr. Miyagi. Os papamoscas também conseguem com muita velocidade. O movimento total de pulo de um papamosca para capturar a mosca dura 24 milissegundos. Se você pegar um segundo, dividir por 1000, você separa 24, é esse tempo que o papamosca demora para capturar sua presa, para conseguir pular e capturar sua presa. Realmente é muito rápido. Aranhas também são excelentes caçadoras em ambientes aquáticos e muitas vezes elas sequer entram na água, elas flutuam. Aí a gente fica pensando, cara, como é que com a perna tão fininha, a ponta tão fininha, a aranha não afunda, não vence a tensão superficial? Essa sombra mostra pra gente por quê. Dá a impressão que a perna é grossona e como se ela estivesse pisando em raquetes. Não são raquetes, são cerdas. Essas cerdas conferem, muitas vezes, uma proteção hidrófuga que evita com que a aranha afunde, rompa a tensão superficial da água. Ela consegue andar na superfície da água. E aí as aranhas que vivem nesse ambiente deitam e rolam, aproveitando para predar pequenos animais, tanto do ambiente aéreo que caem e se afogam, quanto do ambiente aquático que vão fazer a troca, a passagem de um ambiente para outro. É algo que acontece muito nos insetos, que a gente ainda vai mencionar. Aqui o momento que o escorpião arqueia seu abdômen para inocular a peçonha, processo bem legal. E estratégias diferentes, teias diferentes de aranhas. A gente sempre fala daquela teia normal, redonda, a chamada teia orbicular regular, mas outros tipos de aranhas fazem outros tipos de teia e que são também interessantes. Primeiro, uma divisão de presa muito legal. Aqui está uma mosca presa na teia de aranha e tem 1, 2, 3, 4 aranhas se alimentando ou prestes a se alimentar. Uma divisão de presas. Isso acontece principalmente com formas imaturas, com jovens. O jovem filhote, do início da sua vida, ele vive ali perto da teia da mãe. E a mãe até tem uma certa tolerância com relação a ele. Chega a um ponto que ele cresce demais e aí a mãe começa a não ter essa tolerância tão grande e começa a vê-lo como uma presa. E aí ele fica meio que malocado, escondido, tentando viver próximo, mas sem ser detectado. E muitos jovens crescem compartilhando as presas. Isso é muito legal porque alguns especialistas consideram que talvez seja o passo inicial para que no futuro exista um hábito colonial mais efetivo entre as aranhas. Quem vai para o interior do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ou outras áreas do Brasil, de repente costuma ver grandes teias de aranhas, uma coladinha na outra, como se fossem condomínios de teias. Muitas vezes esses condomínios eles acontecem porque os filhotes não vão para muito longe de onde nasceram, não vão para muito longe da casa da mãe. E fazem a teia ali próximo, como se fosse um puxadinho. Torcem, é claro, para a mãe não ir lá cobrar o aluguel, porque o aluguel das aranhas é a predação. Essa aranha fez uma teia bacana, horizontal. Normalmente as teias têm uma configuração vertical. Essa horizontal, e aí ela é excelente para pegar os insetos que estão na vegetação e resolvem voar. O inseto vai lá voar, cheio de si, achando que está livre de predadores, e aí acaba se chocando com a teia, ficando preso. Essa aranha fez uma teia bem curiosa na vertical, e dá para a gente ver na base as áreas espessadas onde tem o grude, a substância pegajosa adesiva. É uma teia adaptada para pegar insetos terrestres. O inseto vai lá andando de boa e acaba ficando preso nessa teia. Aqui tem uma aranha segurando uma teia, um pedaço de teia, e aí quando ela localiza uma presa que é legal, que ela está a fim de predar,
Ela larga essa teia que cai em cima da presa. Essa é uma aranha que faz uma teia frouxa com poucos fios, mas altamente pegajosos, e coloca em áreas onde passam mariposas e borboletas, grupo preferencial do qual ela se alimenta. Essa é uma aranha que eu já mencionei, que cava a galeria. Então ela forma um buraco, enche o buraco de teias e lança os fios de teia para fora do buraco. E aí vem uma presa, pisa naquele fio, ela lá embaixo percebe se é uma presa de bom tamanho, se é uma presa adequada para ela se alimentar ou não. Ela fica só esperta, aguardando a presença das presas. Essa daqui é chamada aranha boleadeira. Ela faz um fio de seda que tem um grudezinho na ponta e fica esperando passar uma presa. Quando ela vê a presa, ela joga esse fio, e aí como se fosse um pescador jogando o anzol. Um hábito muito, muito interessante. Consegue capturar pontualmente suas presas. E essa é uma aranha que se alimenta de moscas. E ela faz uma teia que lembra muito um excremento, inclusive com cheiro, para atrair as moscas. Uma fotografia bem legal de uma aranha que fica numa flor. Então ela tem a mesma cor da flor e se alimenta de insetos polinizadores. E aqui a aranha que vive na superfície dos corpos d'água. Vejam que as pernas são cheias de cerdas. E no final do corpo tem o fio de guia que eu falei para vocês que a aranha sempre faz pelo sim, pelo não. Essa aqui é a aranha cuspideira. Ela, quando localiza uma presa, um animal legal que ela quer se alimentar, ela cospe uma gororoba. A presa fica ali toda enrolada. Muitas aranhas, quando capturam sua presa na teia, imediatamente enrolam essa teia em fios de seda. É uma forma de preservação do alimento, para ela ir se alimentar oportunamente depois. Aqui é o aparelho inoculador de peçonha em corte, a quelícera, mostrando, olha, a garra, e essa garra é como se fosse uma seringa, agulha de uma seringa hipodérmica, então tem um furozinho interno, vai dar lá na glândula da peçonha. Alguns detalhes anatômicos de queliceriformes, de um modo geral, um corte longitudinal do límulo, mostrando que a boca ela não é tão anterior assim. Ela é ventral, perto da região anterior, mas ainda dá para fazer uma volta, ainda há uma alça anterior do tubo digestivo antes de desembocar no ânus posterior. Coração dorsal tubular, ostiolado, aberturas laterais, aberto nas extremidades, super padrão, super normal de queliceriformes. Aqui um corte do cefalotórax de uma aranha, mostrando os secos digestivos, prolongamentos laterais do tubo digestivo para aumentar as possibilidades de digestão. Corte longitudinal do abdômen de uma aranha, dá para ver o final do tubo digestivo, o coração dorsal. Aqui o coração dorsal de um escorpião. O escorpião naturalmente tem o tubo digestivo alongado, acompanhando o corpo. Mais o coração de uma aranha. A respiração desses grupos se dá por estruturas bastante semelhantes e adaptadas ao ambiente. A respiração se dá basicamente por estruturas que são as traqueias, que a gente já viu bastante com relação à onicófora, mas alguns grupos de aracnídeos têm também os pulmões foliares ou pulmões em livro. Lembram muito as folhas de um caderno. Então isso aqui é um pulmão em livro, em que há uma camada de ar, uma camada de sangue, uma camada de ar, uma camada de sangue, agrupadas como se fossem folhas. E ali ocorre a troca respiratória.
O sistema nervoso do esqueliceriforme segue o padrão que a gente vê em todos os grupos que estamos estudando em zoologia de artrópodos. Um cérebro dorsal, emite nervos circunentéricos, envolvem o tubo digestivo, e aí parte um prolongamento longitudinal, que seria um cordão nervoso ventral. No caso dos escorpiões, é tudo alongado, seguindo o corpo, o padrão corpóreo normal. No caso das aranhas, é mais concentrado. A função sensorial ela é desempenhada em grande parte pelas cerdas. Há muitas cerdas presentes no corpo, na superfície do corpo dos queliceriformes. Muitas vezes as cerdas associadas a neurônios. Os olhos desempenham um papel importante demais em termos sensoriais para os queliceriformes. Normalmente costumam ser simples, como simples ocelos com uma lente cuticular, uma retina, um nervo óptico associado, vendo basicamente entre claro e escuro, sem grandes distinções. Mas as aranhas, algumas delas têm uma capacidade visual bem interessante e bem efetiva. Inclusive, elas têm um número grande de olhos. São até 4 pares de olhos, que tem importância taxonômica. A configuração dos olhos caracteriza muitas vezes as famílias de aranhas. Estamos chegando para o final dessa breve caracterização, falando um pouco então de reprodução. O padrão básico é o mesmo nos diferentes grupos. Eles costumam ter um par de ovários ou testículos, de acordo se é macho ou fêmea. Cada uma dessas gônadas desemboca em um duto. Os dutos se fundem formando um duto único. As aranhas macho introduzem espermatozoide na fêmea a partir dos pedipalpos. Os pedipalpos são especializados e têm como se fosse ampolas. Essas ampolas transmitem o espermatozoide para a fêmea. É muito interessante porque o macho das aranhas ele deposita os espermatozoides em uma teia especial que ele produz chamada teia espermática, vai lá e pega os espermatozoides com os pedipalpos e inocula a fêmea com esses pedipalpos. Os pedipalpos, então, são muito complexos no macho e, às vezes, são super diversificados e com estruturas rígidas, com estruturas moles e muitas vezes tem a função taxonômica. As espécies são diferenciadas de acordo com a morfologia do pedipalpo muitas vezes, o que faz sentido, porque é importante que o macho daquela aranha só consiga introduzir o pedipalpo para inseminar as fêmeas da sua própria espécie. Então é um sistema meio que de chave e fechadura. Aqui é um pouco da comparação entre o sistema reprodutor do macho e da fêmea dos escorpiões. Aqui está o macho, os testículos alongados, a fêmea, os ovários alongados, mas em linhas gerais são muito parecidos. O macho da aranha, ele costuma ser menor que a fêmea. E ele tem essa função de inocular a fêmea com os espermatozoides, o que é uma tarefa muito complexa, porque a qualquer momento ele pode ser confundido com uma presa e usado para alimentação. Então ele tem que ter toda uma habilidade, todo um repertório comportamental para convencer a fêmea que ele tem as intenções de reprodução, que ele é um parceiro efetivo, é um parceiro importante para a perpetuação da espécie. Então, muitas vezes ele paga um dobrado, ele tem que dançar, ele tem que fazer sinais gestuais, sinais sensoriais, táteis, para convencer a fêmea que ele é um parceiro legal para a reprodução. Mesmo assim, muitas vezes, quando ele acaba de reproduzir, a fêmea vai e se alimenta.
o que também é importante, porque a nutrição ela é fundamental para um bom desenvolvimento dos ovos. No escorpião também é assim, o macho tem que convencer a fêmea para a reprodução. O que ele faz é depositar um pacotinho de espermatozoides chamado espermatóforo no solo, e aí vai todo galante convencer a fêmea a passar por cima daqueles pacotinho. É a chamada dança do escorpião. O escorpião vai lá, depositou esse pacotinho aqui, espermatóforo, ele tem uma pontinha quebradiça e que quando ela quebra, os espermatozoides são jogados para o interior do corpo da fêmea. Não acontece com vocês, mas é muito comum na juventude a pessoa, às vezes, exceder um pouco na bebida alcoólica, vai a uma festa, bebe demais, aí fica meio mal. Aí antigamente tinha umas ampolinhas de vidro em que você quebrava a ponta dessa ampola e bebia quando estava com uma ressaca, quando estava embriagado muito tempo, e às vezes melhorava. Era vendido em farmácia, não sei se ainda vende, mas de qualquer forma era um negócio esquisito, você quebrava o vidro para beber. Mais ou menos o processo é o mesmo em relação ao espermatóforo do escorpião. Quebra essa pontinha e aí os espermatozoides vão entrar no corpo da fêmea. Mas para isso a fêmea tem que estar ali em cima certinho. Para ela estar em cima certinho, o escorpião macho tem que conduzi-la até aquele local, o que é um negócio muito trabalhoso. Há efetivo cuidado parental nos aracnídeos, e muitos deles. Mamãe aranha, por exemplo, toma conta bastante tempo dos seus filhotes, carrega os ovos muitas vezes, depois de nascidos carrega os filhotes, então tem que ter muita atenção nesse tema do comportamento parental. Às vezes as aranhas enterram os ovos, às vezes elas tecem uma espécie de casulo, uma teia protetora, ou às vezes elas carregam os ovos e embriões nelas próprias para conferir a sua defesa. Aqui é o momento do nascimento de um filhotinho de aranha, rompeu a ponta, a casca do ovo e o filhotinho está saindo. Um abraço para todo mundo, boa semana.